E aí galera, vamos para mais um review de Hunter x Hunter, agora com a tradução certinha, com a tradução completa, e mudou muita coisa do que a gente tinha concluído na versão com a tradução piorada, então fica aí até o final porque esse capítulo é 10/10. O capítulo começa justamente de onde parou o 405, que é aqueles 3 da trupe andando com um vice-chefe da família Char, da máfia Char. E bom, no caminho, a gente vê que o Tajal, que é o nome desse subchefe, ele pede para que o Nobunaga dê a espada para ele, porque eles vão subir de nível agora, e naquele nível em que eles estão indo, lá tem mais soldados que são um pouco mais ativos do que aonde eles estavam. Então ele não pode andar por aí com uma arma à mostra dessa forma. E o Nobunaga até mesmo reclama, pô, eu me esforcei tanto para fazê-la, e isso daqui é uma coisa que aconteceu alguns capítulos atrás, se eu não me engano no 398 por aí, quando ele foi lá na família Rayleigh e ele acabou sendo expulso por esses guardas aqui. Nesse momento, a espada dele foi confiscada por esses guardas, então ele teve que criar uma nova espada. A gente não sabe se essa nova espada foi alguma conjuração do Nobunaga, se ele criou isso através do Nen, ou se ele simplesmente pegou um pedaço de pau, de ferro lá e começou a criar a espada dele do zero. A gente não sabe se foi isso ou se foi feito de Nen mesmo, mas fato é que essa não é a espada original do Nobunaga que foi tomada pela família Rayleigh. Mas enfim, eles chegam até o seu destino e o Tajal fala que agora sim o bicho vai pegar. E na próxima página a gente tem uma das melhores artes do Togashi. Realmente me chamou muito a atenção aqui e tá lindo demais isso daqui. Essa é a parte mais externa do navio da baleia. Provavelmente do outro lado, depois dessas molas gigantes, é o mar. Então precisa de uma estrutura gigantesca para conseguir conter as 200 mil pessoas que eles estão carregando. E se eles subirem essa escada infinita, eles chegam no segundo nível, que é o objetivo deles. Bom, um Finks acaba comentando que esse cheiro traz lembranças da terra natal. A terra natal deles, para caso você também não se lembre, é um lixão, então tá um cheiro horrível isso daqui. E pela parede que está do lado esquerdo deles, dá pra ver que há um certo líquido. Isso daí é um resíduo, é um esgoto das camadas que estão acima deles. E o tratamento desse esgoto fica entre a camada 4 e 5, ou seja, as pessoas que estão no nível 5, que é o nível mais inferior do navio da baleia, estão abaixo até mesmo do esgoto, o que é bem interessante, né? Então o Império de Kakin de certa forma trata as suas pessoas de um jeito completamente diferente. Então tem certo tipo de pessoa que está nesse navio que é tratado pior do que a bosta, do que o esgoto. É isso que ele quer dizer com o tratamento do esgoto, com todo o esgoto estando entre o nível 4 e 5. As pessoas que estão no nível 5 são aquelas descartáveis, digamos assim. Contudo, essa informação também é bem interessante porque a família Shiryu e a Char são a família que tomam conta do tratamento de esgoto. E mexer com lixo tem as suas conveniências, eles são uma máfia afinal de contas, né? Então eles conseguem descartar os corpos de uma forma muito mais fácil. Mesmo assim, o Nobunaga percebe uma coisa. Provavelmente não são os membros da família que ficam ali no tratamento de esgoto. Provavelmente eles devem fazer contratações de terceirizados e colocar somente algumas pessoas para supervisionar esses terceirizados. O que o Nobunaga está querendo dizer é que os Rayleigh provavelmente estão matando esses contratados, esses terceirizados para subir de nível, porque são pessoas com uma rotatividade muito grande no trabalho, afinal eles mexem com lixo, esgoto, esse tipo de coisa, eles não ficam muito tempo lá trabalhando. Com essa rotatividade grande, os Rayleigh conseguem se aproveitar disso, matar as pessoas que são contratadas e contratar novas pessoas para trabalhar lá. É isso que eles estão fazendo. E o Nobunaga mais uma vez acerta em cheio, porque a gente já viu no capítulo anterior a própria Morena dizendo que eles estão fazendo justamente isso. A Morena relatou que alguns membros da sua família, do Rayleigh, estavam lá na parte de tratamento de esgoto matando uma galera para subir de nível. Então o Nobunaga mais uma vez acertou em cheio e
e ele decidiu se separar do resto do grupo, porque ele percebeu que os Rayleigh podem estar também com essa galera contratada. Então ele vai lidar com eles enquanto os outros dois vai subir para o segundo nível. O que quer dizer que provavelmente o Nobunaga vai enfrentar 3 dos membros mais fortes dos Rayleigh sozinho, que são esses 3 que eu já mostrei aqui. Esses 3 a gente já viu que eles estão no esgoto, subindo de nível, no tratamento de esgoto, e o Nobunaga está indo para lá. Ou seja, a chance dele ter uma luta 3 contra 1 está enorme. E ele se aproveitou também do fato de que ele teria que dar a sua arma para subir de nível, então ele se aproveitou que alguém tinha que ir ver o tratamento de esgoto, e como ele tinha que dar arma e ele não queria dar arma, ele se voluntariou. Então ele vai lá fazer isso. Enfim, enquanto eles estão se despedindo aqui, o Nobunaga voltando a descer, enquanto os outros dois estão subindo, o Finks acaba perguntando se o Nobunaga tem alguma coisa a dizer que ajudaria eles na luta contra os Rayleigh. E o Nobunaga conta como é que é a técnica daquele cara que acabou expulsando eles do esconderijo. Uma técnica quase que invencível. Na ideia do Nobunaga, como o Nen é uma coisa que não pode ser invencível, talvez se eles contra-atacarem e não atacarem de fato, eles tenham uma chance de burlar essa habilidade Nen, porque essa habilidade Nen, pelo que deu pra perceber, é uma habilidade que defende a Morena de um jeito absurdo. Não dá pra derrotar os guardas que aparecem, os robôs, e você é carregado à força pra fora do esconderijo. Contudo, o Nobunaga deixou claro que o seu plano é esperar com que eles ataquem, e se eles contra-atacarem só e não partirem por ataque de vez, talvez essa habilidade não funcione direito. Enfim, essa parte do trio da Genei Ryodan acabou, eles se separaram ali, e agora a gente vai para uma outra parte que é do Hiring, que é uma parte muito importante. Ele é o subchefe dos Shiyu, então é uma pessoa muito importante, e ele está procurando a Lynch, que foi a pessoa que encontrou Hisoka. Bom, o Hiring tá perguntando aqui ao Zakuro aonde está a Lynch, eles não sabem onde eles estão e coincidentemente vem um dos seus guardas dizendo que encontrou o corpo da Lynch. E a forma como ela foi morta aqui foi brutal. Ela teve o seu pescoço completamente torcido. Cara, que morte brutal que teve aqui. E o Bonolenov não conseguiu descartar bem esse corpo, né? Porque não demorou muito para encontrarem ela no meio do lixo, enquanto estavam fazendo uma patrulha por causa do enterro do príncipe Hawkenberg, que nem tá morto, né? No final das contas. Como eles sabiam que a Lynch era da família Shiyu, eles acabaram chamando o Hiring. E aí ele disse que vai lidar com o corpo. A princípio, eles suspeitam que isso tenha sido mais uma morte causada pelos Rayleigh. Porém, o Hiring começa a suspeitar de uma coisa a mais. Ele pergunta ao Zakuro se eles se separaram depois que eles encontraram Hisoka. E o Zakuro diz que sim, porque os dois foram nocauteados por aquele Hisoka. Então, se fosse o Hisoka quem teria matado a Lynch, ele acredita que o Hisoka também teria matado a ele. Não tem sentido do Hisoka ter matado a Lynch. Hiring então pergunta se a Lynch, do jeito que ela é estressada, ela é uma pessoa muito explosiva, será que ela não foi atrás do Hisoka depois que ela acordou, já que ela foi nocauteada por ele? E o Zakuro fala que não, porque ele teria percebido a raiva da Lynch no momento em que acordou. Ela estava bem tranquila quando ele acordou, então não tem sentido em ela ter ficado brava depois e ter ido tentar uma vingança contra o Hisoka. Porém, quando ele fala esse tipo de coisa, ele lembra da reação da Lynch. Ela estava muito calma, e isso não é o normal da Lynch. Geralmente ela é uma pessoa extremamente nervosa, brava, então ela estava estranha no momento em que ela acordou. Isso faz o Hiring fazer uma suposição. Ele faz uma suposição de que aquela quem ele encontrou era outra pessoa. Se eles levarem em consideração que a Lynch é uma pessoa explosiva e naquele momento em que ela tinha sido nocauteada, ela estava extremamente calma, então é possível que ela já estivesse morta e alguém estivesse disfarçado da Lynch naquele momento. O Zakuro fica até mesmo abismado com isso. Pô, peraí, é muita coisa para eu processar. Como que isso é possível? Então o Hisoka na realidade se transformou na Lynch por algum motivo? As alturas são muito diferentes. Como que ele fez isso? Eu acho que é mais provável ter sido uma habilidade de manipulação e não alguém se transformando nela. E o Hiring até mesmo concorda. Pode ser que sim, até mesmo porque eu nunca vi alguém conseguir se transformar e mudar sua altura. É uma habilidade
habilidade de transformação que seria muito boa, muito avançada, seria algo difícil de se fazer. Então pode ser alguém manipulando a Lynch. E ele fez isso para que ela passasse alguma coisa. Quais foram as últimas palavras da Lynch? O Hennig pergunta. E ele diz basicamente que a primeira coisa que a Lynch disse é que aquele que ela encontrou, que eles encontraram, era definitivamente o Hisoka. Com essa informação, o Hennig deduz tudo. Alguém manipulou ou se disfarçou da Lynch para passar essa mensagem. O que significa que a habilidade da Lynch conseguiu descobrir a verdadeira identidade do Hisoka, que o Hisoka era um impostor, e por isso ela foi morta. Então ele deixou o Zakuro se safar porque ele queria que ele passasse a mensagem de que aquele Hisoka que eles encontraram era o verdadeiro. O Hisoka impostor provavelmente pensou que no momento em que a máfia achasse que tivesse encontrado o Hisoka, ele esconderia essa pessoa e deixaria ela livre para procurar o verdadeiro Hisoka. É isso que o Bolonenov tá fazendo nesse momento, né? Ele se disfarçou de outra pessoa e está lá procurando o Hisoka. Ele até encontrou o Hisoka. Provavelmente ele deve estar vendo os movimentos do Hisoka para tentar um ataque, já que ele não quer deixar o Chrollo lidar com o Hisoka sozinho. Cara, basicamente o Hennig deduziu tudo, velho. Tudo o que o Hisoka, ou melhor, o Bolonenov fez. Tudo isso porque ele não conseguiu descartar de uma forma boa o corpo da Lynch. Ele matou muito bem, né? Quebrou o pescoço dela, torceu completamente, foi brutal pra caramba, mas na hora do descarte ele fez um trabalho bem porco. E aí o Hennig, que é alguém extremamente inteligente, conseguiu deduzir tudo. E o mais legal aqui foi as últimas falas, tanto do Zakuro quanto do Hennig. Se essa dedução toda estiver correta, então isso quer dizer que para conseguir sua vingança, matar a pessoa que está disfarçada de Hisoka, eles vão ter que entrar em conflito também com os Chars, que é a outra máfia. Eles já estão em conflito com os Rei Lee e para conseguir sua vingança, eles vão ter que entrar em conflito com os Chars, porque os Chars fizeram um acordo com a Genei Ryodan. Mas ainda assim, o Zakuro está pistola, afinal a Lynch era sua amiga. Eles vão se vingar da Lynch e o próprio Hennig diz que não há dúvidas sobre isso, eles vão se vingar. Agora, para quem leu o mangá pode ter percebido que eu dei uma pulada em uma página específica. E eu dei uma pulada de propósito aqui, porque a página que eu estou falando é de uma espécie de gravador, localizador que o Hennig tinha instalado lá nos Rei Lee, onde até mesmo o Nobunaga e o seu grupo estavam utilizando esse localizador para conseguir saber aonde fica o esconderijo dos Rei Lee. A gente vê que estava transformado em uma espécie de comida e agora foi destransformado, voltando a ser um localizador, um instrumento que dá para a pessoa perceber ali que é uma coisa errada. Talvez isso tenha acontecido depois do Hennig ter descoberto que alguém estava disfarçado do Hisoka e que provavelmente era da Genei Ryodan, porque é a Genei Ryodan que está procurando o Hisoka. Então talvez o Hennig tenha feito isso de propósito. Talvez ele tenha liberado a sua técnica para que os Rei Lee saibam que alguém está indo para lá e se preparem contra a Genei Ryodan, fazendo com que os Rei Lee lutem de uma forma preparada contra o Finks e o Feitan que estão indo pra lá. Talvez esse seja o primeiro movimento de vingança do Hennig. E aí o Togashi só deu uma mudada na ordem, né? Colocou esse fato antes da gente descobrir que o Hennig descobriu todo o plano que o Chrollo e o Bolonenov fizeram. Então pode ter sido isso que aconteceu aqui. O próximo a aparecer no mangá é justamente o Chrollo. O Chrollo abre o seu livro, a sua habilidade, e a gente tem aqui a habilidade de conjuração de Narumi, que consegue conjurar um celular que dá a possibilidade do dono desse celular procurar a pessoa ideal para ela. O mais doido disso daqui, galera, é que agora a gente tem a tradução, beleza. Só que o Togashi escreveu tudo isso daqui com o alfabeto de Hunter x Hunter, então a pessoa que fez a tradução teve um trabalho do caramba para fazer isso daqui. E provavelmente caso você compre um mangá físico, você não vai saber o que está escrito aqui, a menos que você faça todo esse trabalho à mão. Muito doido, né? O Togashi realmente é muito doido em fazer esse tipo de coisa. Enfim, o Chrollo acaba ligando, ele quer encontrar uma pessoa, só que essa pessoa não se encontra na área, então tá meio que fora de alcance. O Chrollo tá fazendo isso nesse momento porque ele achou que a pessoa que ele deseja encontrar estivesse nessa multidão, que é a multidão que está indo ver o enterro do Hawkenberg.
Tem muita gente concentrada querendo ver o caixão do Hulkenberg, mas ainda assim essa pessoa não está perto do Crollo, então ele não conseguiu localizar essa pessoa. E pelo visto, o Crollo acha que vai ter que ir para o nível 1, que é onde está ocorrendo a guerra de sucessão. Talvez seja lá onde esse usuário de NEM esteja, esse usuário de NEM que ele quer roubar a habilidade. Além disso, o Crollo começa a contar algumas coisas aqui muito interessantes sobre a própria guerra de sucessão. Existem 3 tesouros imperiais que são os tesouros mais valiosos do Império de Kakin. O primeiro é o Jarro do Ovo, que a gente já viu para que ele serve, a gente já viu ele sendo utilizado e é o que deu o poder para os príncipes das bestas NEM. É um item extremamente importante. O segundo a gente não tinha visto, que é essa múmia, esse monge aqui, e que ele está zelando pela guerra de sucessão. A gente não viu de fato o que ele pode fazer, mas eu acredito que seja o objeto que esteja colocando a ordem na guerra de sucessão, até mesmo porque a gente já viu que 2 príncipes tentaram escapar e foram impedidos por alguma coisa. Talvez tenha sido esse o objeto que impediu um príncipe acabar fugindo do navio, o que seria também um objeto muito importante e que o Crollo também quer roubar. Por fim, a gente tem a Lâmina do Bom Presságio, que vai ser dada ao vencedor da Guerra de Sucessão, ou seja, a gente não tem a menor ideia do que ela faz, mas provavelmente é tão importante quanto os outros 2. E agora, galera, tem uma diferença extremamente grande da versão que saiu na quinta-feira com uma tradução amadora para o que a gente tem agora, porque naquela versão deu a entender que o Crollo tinha 2 objetivos, que era roubar todos esses tesouros e depois matar o Hisoka, só que não é verdade, não é isso que ele deseja. Ele deseja roubar esses tesouros para matar o Hisoka. Então o objetivo dele mesmo é matar o Hisoka de fato. E para isso ele precisa roubar esses tesouros. Como esse tesouro está sendo utilizado para a Guerra de Sucessão, o Crollo chegou à conclusão de que esse tesouro é algo extremamente importante, a coisa mais importante para o Império de Kakin. Então talvez ele seja justamente o alicerce do próprio Império de Kakin. Provavelmente ele é ainda mais protegido do que o próprio rei. Então ele vai estar muito bem guardado. O Crollo vai ter que se virar muito para conseguir esse tipo de coisa. E provavelmente esses tesouros estão no nível 1, onde é o único local em que vai estar tão seguro dessa forma e também onde eles vão poder preparar a cerimônia para a Guerra de Sucessão. Então ele já chega à conclusão de que ele vai ter que ir para o nível 1 mesmo, pegar esses tesouros. Essa é uma condição do seu poder NEM. Ele precisa roubar um tesouro de nível nacional quando ele quer roubar uma habilidade extremamente potente. Ele quer roubar uma habilidade muito potente dessa pessoa que ele está procurando, justamente para derrotar o Hisoka. Ele acredita que no 1x1 assim de frente, no seco, provavelmente ele deve perder para o Hisoka. Então ele precisa de uma baita de uma habilidade para ganhar do Hisoka. Ele acredita que conseguindo essa habilidade, que a gente não sabe qual é, ele provavelmente deve ficar com 100% de chance. Mas como é uma habilidade muito boa, ele tem mais uma condição para cumprir, que é roubar um tesouro de nível nacional. O problema aqui é que ele está correndo o risco gigantesco de dar de cara com o Hisoka antes de se preparar para lutar com o Hisoka. Afinal, o Hisoka está no nível 1, então ele vai ter que ir para lá e se ele se encontrar com o Hisoka, provavelmente ele deve perder essa luta, já que ele não tem um plano tão mirabolante como a última vez. Contudo, ele mesmo fala que já tem um plano de contingência para isso. Talvez ele não consiga ganhar, mas talvez ele consiga fugir. E ainda por cima, ele até mesmo acredita que a sua morte não é um problema tão grande. A gente vê essa imagem aqui extremamente pesada do Crollo. E eu acredito que o Togashi quis desenhar isso daqui porque ele quis passar essa ideia de que o Crollo está se despedaçando. É alguém que já foi corrompido e que não tá nem aí, cara. Que não tá nem aí pra sua própria morte. Ele só tem um objetivo e vai seguir independente do que ele precise pagar. Foi isso que essa imagem desenhada desse jeito me passou, ao menos. Na visão do Crollo, se ele morrer, a Gene Ryodan vai continuar mesmo sem ele. E essa criação que ele fez, que é a Gene Ryodan, é a sua maior obra-prima, porque ela vai conseguir ainda passar o terror mesmo sem ele. Enfim, depois disso tudo, a gente vê que finalmente o corpo do não morto Hulkenberg chegou na multidão. Todo mundo gostava muito do Hulkenberg. A gente vê nessa imagem que a galera tá curvada até em respeito ao Hulkenberg, e no meio dessa multidão toda
Aí sim, o Crollo conseguiu identificar a pessoa que ele estava querendo. O telefone fala que conseguiu achar, porém o sinal de NEM está fora de alcance, significando então que definitivamente essa pessoa que o Crollo quer encontrar está no andar de cima, está no nível 1, aonde o Hisoka também está. Acabando assim o capítulo de hoje. Cara, que capítulo sensacional, capítulo 10/10, e o que a Genei Ryodan fez aqui pode resultar numa guerra generalizada gigantesca, porque agora os Rayleigh não são o único problema. Provavelmente a família Shiryu vai começar alguma coisa contra os Genei Ryodan. Provavelmente o Nobunaga vai enfrentar alguns dos personagens mais fortes da família Rayleigh. E agora o Crollo talvez encontre até mesmo o Hisoka antes de acontecer isso tudo que ele deseja fazer. E se ele conseguir concluir o seu objetivo, ele também vai se meter numa situação muito complicada contra o Império de Kakin. Vai fazer um caos absurdo. Então esse capítulo mostra o presságio de um tremendo caos, de uma tremenda guerra. Se já tava tudo muito complicado, agora com a Genei Ryodan metendo a cara nisso tudo, vai ficar muito pior. Acabando assim o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado e se inscrito no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!